Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou como o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que o falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui o nosso Senhor Jesus alerta os seus discípulos ao que enfrentariam para anunciar o Evangelho. E nós, leigos, católicos, apostólicos romanos, aquele que deseja anunciar o Evangelho, porque você aderiu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, e você quer transmitir o que Jesus te pediu, Ele pediu anunciar e falar sobre o reino de Deus, anunciar com as tuas palavras, anunciar com os teus gestos, com o teu agir, com o teu falar, com o teu proceder, e nessas horas você vai ser perseguido. Quando você for anunciar a palavra, quando você for anunciar, falar de Jesus, acontecerão as perseguições, porque o inimigo não quer ouvir a voz, não quer ouvir o nome de Jesus. E quando você se coloca para anunciar, quando você se coloca a caminhar, meu irmão, só de você falar, eu estou caminhando com Jesus, ele vai começar a te atacar. Ele vai começar a te perseguir. Ele vai começar a colocar empecilhos no teu caminhar. Desânimo, desmotivações, vai colocar no teu caminho pessoas que vão dizer palavras de desânimo. Por exemplo, o que adianta você rezar? Não adianta você levantar de madrugada, não adianta você multiplicar por muitas palavras, viver em oração, viver rezando, para que isso? Sabe, irmãos, mas o que eu falo sempre, quem que tem que saber o que é melhor para você é você mesmo. Se o que você está fazendo diante da oração, se o que você está fazendo diante do teu agir com Jesus, não dê contra-testemunho. O que é não dar contra-testemunho? É você fazer coisas que Jesus não quer. Isso é dar contra-testemunho. Agora, eu ser um homem ou mulher obediente, vigiar e orar, não querer ficar julgando ninguém, porque o que acontece? É um grande erro, uma grande condenação para nós mesmos, que se toma a decisão de seguir Jesus. Quando você aponta o dedo, tem 5 para você. É ensinamento de Jesus. Então, se você é um cristão e você segue o Senhor, você não vai ficar acusando a religião dos outros, que a tua é melhor que a dos outros, que você vai para o céu, o outro vai para o inferno. Pelo contrário, você tem que dar testemunho de vida, meu irmão. É o testemunho da palavra viva. É o primeiro anúncio do Evangelho, é a tua vida. Se você não anunciar com a tua vida, mas eu erro, eu sou peco, eu não sou perfeito. Justamente nessa hora que você vai evangelizar. Porque é com a tua humildade que você vai pedir perdão, é com a tua humildade que você vai se colocar pequeno, porque eu sozinho eu não consigo, eu não sou ninguém para anunciar o Evangelho sozinho, com o meu eu. Quem que adere a tomar conta do seu eu? A pessoa rica, a pessoa que é cheia de bens, porque ela coloca o bens como um Deus da vida dela. Então eu compro o que eu quero, eu faço o que eu quero, por isso que um rico não herdará o reino de Deus se ele não ter humildade, se ele não aderir à vontade de Deus. De que forma? Não colocando a sua perfeição no ter, mas sim a sua perfeição em Deus. O problema não é a riqueza em si, mas é como você coloca a riqueza na tua vida. Se você coloca a riqueza como sendo o teu Deus, que você compra o que você quer, você faz o que você quer, e aqui acontece, você deixa Deus de lado, você não reza mais, vai tirando Deus de escanteio, só vai ir quando você precisar, só vou por status para ninguém ficar falando mal, mas eu vou uma vez por mês, 2 vezes no ano, vou confessar quando dá, porque, né? Então assim, aí começa, meu irmão, a aderir a essas situações. Por quê? Porque é um coração que vai se colocando aqui nessas acusações. Aí o que acontece? É justamente esses homens
que não querem deixar aquele que é fiel, não quer aquele que quer deixar que anuncia. Eles começam a perseguir. Por quê? Incomoda. Um cristão que anuncia com o seu agir, com o seu falar, com o seu proceder, incomoda. Incomoda aquele que está quieto, incomoda aquele que não quer seguir Jesus, incomoda aquele que quer só festa, piseiro, papapá e oblações e prostituição, adultério, incomoda. Então aquela pessoa que está convivendo com o pecado e ela quer destruir quem não está. Então ela quer achar defeito em você, ela quer te acusar, ela quer achar que você não é perfeito. E aí tá vendo? Não, nós temos que aproveitar a vida, porque tá vendo, ó, fulano tá dentro da igreja, vive fazendo coisa errada. Mas meu irmão, persevere, porque você está no lugar certo. Aquele que está dentro da igreja, aquele que está seguindo Jesus e está acontecendo as coisas, é purificação. Tome isso como uma purificação. Se alegre na perseguição. Se alegre na hora que vinham as palavras de crítica. Obrigado pela crítica, que eu vou melhorar. Humildade, irmão. Se você for um cristão sem humildade, ignorante, você vai entrar nos detalhes da briga, você vai entrar nos detalhes do mal. E como que eu vou agir para que tudo isso aconteça? Eu tenho que entender duas coisas. Não é sozinho, mas não é sozinho, não é pela minha força que eu vou vencer. É pela presença do Espírito Santo. Então, duas coisas. Não é sozinho. Se eu não estou sozinho, tem alguém comigo. Porque Jesus diz aqui na palavra, eu vos darei o Espírito Santo que falará por vocês. Então, meu irmão, que forma que eu vou vencer o mundo? Que forma que eu vou perseverar no caminho da salvação? Clamando o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo de Deus agir. Hoje, nós temos a graça, dentro da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, um exemplo de perseverança, um exemplo de seguir Jesus, um exemplo de tudo que a palavra está dizendo aqui. Estevão, Santo Estevão, reconhecido como o primeiro mártir de Cristo e um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para servir a comunidade. Ele, cheio do Espírito Santo, na primeira leitura, ele vai falar, anunciar o reino, e esses homens vê a tamanha sabedoria, não conseguem vencê-lo, e eles atacam Estevão, e eles acham um jeito de colocar ele, apedrejar ele até a morte. Na hora que ele está morrendo, ele consegue enxergar a glória. Ele pede perdão, Pai, perdoai, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele tem o mesmo mover de Cristo. Irmão, quando nós nos unimos a Cristo, em todo o coração, em toda a alma, é um coração que se deixa agir. É um coração que vai ter olhar de misericórdia, é um coração que vai ter olhar de compaixão. Por isso, meu irmão, ser santo como eu sou santo, precisa da perseverança. Precisa de tudo que você acontecer contigo, a purificação. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo de Deus, como o Senhor caminha, como foi deixado para nós, diante do agir das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que o Senhor age agora na minha vida. Espírito Santo de Deus, que vamos fazer junto hoje. Espírito Santo de Deus, haja lá no meu trabalho. Espírito Santo de Deus, haja no meu coração, dando direcionamento. Espírito Santo de Deus, haja lá na minha comunidade. Haja no meu agir na minha comunidade. Espírito Santo de Deus, dai a graça de ter o olhar que Jesus tinha. Dai a graça do agir que Jesus tinha na minha vida. Derrama a tua graça, Senhor, dentro do meu coração. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. O Espírito Santo agindo vai lavando como lavando uma casa suja, sabe, irmãos? Aquela casa que precisa ser limpa, aqueles resíduos do perdão. O Espírito Santo já vai agindo nessas áreas. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Pessoas que não conseguem enxergar a razão de que seus familiares não têm mais participado da igreja, a razão que teus familiares têm distanciado. E neste momento o agir do Espírito Santo está te mostrando. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali, poucas palavras e mais agir. Falar menos e agir mais. Sabe, irmãos, uma frase que diz para nós: não importa, o mais importante não é como você começa,
mas sim como você termina a tua vida de fé. Então, como Estevão terminou glorificando a Deus, que eu e você saiba glorificar a Deus com o nosso agir, com o nosso falar. Talvez muitas pessoas não tenham participado, talvez não é esse o motivo. Tem pessoas que convivem com o pecado e usam empecilhos, mas talvez tem muitas pessoas que olham para você, querido irmão, querida irmã, e não conseguem enxergar o amor de Deus. Peça essa graça. Fala, Senhor, eu quero que os meus enxerguem o amor de Deus na minha casa, que eu consiga transmitir o amor, que eu consiga transmitir o amor verdadeiro de Deus para cada um, que eles se sintam amados e que eles queiram saborear do teu amor lá na Santa Missa, que eles queiram saborear do teu amor lá na confissão, nos sacramentos. Dá essa graça, Senhor. Espírito Santo de Deus, direcione o meu caminhar, direcione a minha vida, dai a graça da perseverança diante das tribulações, diante de todo o mal, dai a graça da vitória com Jesus. Em nome de Jesus, a vitória está à nossa frente. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Querido irmão, me via muito forte isso. Uma pessoa que caminhava, a tua família não estava mais aderindo, ir à igreja, a seguir o Senhor, mas você vai achar no amor vivido essa graça de você levar os seus para o caminho do Senhor. E é esse o desejo de um coração que arde em Jesus, é que todos estejam ardendo em Jesus. Eu sei porque o meu coração deseja isso. O meu coração deseja que todos ardam o coração querendo a presença de Jesus, mas cada um tem o seu momento certo. Cada um tem a sua vida com Jesus. E enquanto isso, eu preciso ser o canal do amor de Deus na minha casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado